Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Quinta-feira chegou, o feriado já começou para muita gente. E o Notícias com Brasil, a Alto Tietê está no ar com tudo o que você precisa saber para encerrar o dia bem informado. Tem tecnologia, vamos falar de economia, trânsito, política, esporte, dicas para o feriado e os principais assuntos que mexem com a nossa região. E olha, a edição de hoje está bem especial. Mogi das Cruzes vai receber um dos maiores eventos de robótica da América Latina ainda este mês. Hoje é dia de análise política com o Romildo Campelo, trazendo um panorama da política nacional e os reflexos disso aqui na região do Alto Tietê. E também vamos trazer agenda cultural com Tati Valente, com dicas de eventos, atrações para curtir aqui no Alto Tietê durante o feriado. Está no ar o Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite! Mogi das Cruzes será palco de um grande evento internacional de tecnologia neste mês de abril. Entre os dias 17 e 21, a cidade recebe o RSM Challenge Internacional, uma das principais competições de robótica da América Latina. O evento será no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, na região do Mogilar. A programação começa no dia 17, com atividades educativas, voltadas aos alunos da rede municipal. Já a abertura oficial acontece no sábado, dia 18, às 10 horas da manhã. As disputas seguem até o dia 21, reunindo equipes iniciantes e também profissionais, com desafios de robôs autônomos, robôs de combate, sumô e também seguidor de linha. Além da competição, o evento também busca despertar o interesse dos jovens para a tecnologia, para a inovação e também pelo trabalho em equipe. A entrada costuma ser gratuita ou um valor acessível, o que abre espaço para famílias, estudantes e também curiosos poderem acompanhar tudo de perto. A dica é chegar cedo, principalmente no fim de semana e no encerramento, quando o público costuma ser maior. O evento reforça o nome da cidade de Mogi das Cruzes como uma cidade cada vez mais ligada à inovação e também à tecnologia. E boa notícia para quem está procurando emprego. O IBGE avança na preparação de um novo processo seletivo temporário, com mais de 39 mil vagas em todo o Brasil. Neste momento, o Instituto está definindo a banca organizadora que será responsável pelas inscrições e pelas provas. A expectativa é que os editais sejam publicados ainda no primeiro semestre deste ano. As vagas devem contemplar níveis fundamental, médio e também superior, com vagas como recenseador, agentes censitários e analistas e funções também administrativas. Segundo o cronograma previsto, a seleção será dividida em 2 momentos. Um primeiro edital para cargos técnicos e administrativos e um segundo voltado principalmente para recenseadores e também supervisores. Os contratados vão atuar em atividades ligadas aos levantamentos estatísticos e também censitários, como o censo agropecuário e também outras pesquisas nacionais.
E a recomendação para quem quer participar é começar a estudar desde já, porque normalmente o prazo entre o edital e a prova é curto. As inscrições ainda não estão abertas e é importante agora você acompanhar os canais oficiais e já ir se preparando. E agora eu faço um breve intervalo, na sequência tem a nossa análise política. Não saia daí porque eu volto já. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo aqui para a nossa região. A emoção está de volta à tela da Com Brasil. Indy Next, a categoria que revela os novos talentos da Fórmula Indy. E o Brasil está na pista com o piloto Caio Collet. Você vê tudo com exclusividade aqui na Com Brasil. Vamos torcer juntos. Indy Next, Com Brasil é melhor. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. O Notícias com Brasil Alto Tietê edição desta quinta-feira está de volta e agora é hora da gente falar de política. E quem vai conversar com a gente é o nosso analista político, Romildo Campelo. Romildo, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo ao Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite, Cláudio Marcelo, boa noite a todos que nos assistem na Com Brasil Alto Tietê. E hoje tem bastante o que falar, né? A repercussão aí sobre as candidaturas à presidência. O tempo da janela já está acabando, já vai ser definido, mas antes eu gostaria de perguntar para você, né, na sua análise em relação ao Eduardo Leite, uma vez que o PSD já escolheu o seu candidato à presidência da República, né? Nós vamos falar sobre ele também, mas agora eu gostaria que você fizesse aí uma análise em relação ao Eduardo Leite, que mais uma vez o partido deixa ele de lado. Na eleição passada, ele se colocou à disposição do PSDB para ser candidato, renunciou, né, o seu cargo de governador no Rio Grande do Sul para ser candidato à presidência e aquela briga interna acabou aí deixando, né, ele de lado e ele voltou, né, a ser candidato ao governo do estado. E agora, esse ano, mais uma vez, né, ele até se colocou aí nas redes sociais, né, infelizmente não deu para ele ser o candidato do PSD. E aí, como que você vê, né, o futuro político do Eduardo? E ele recebeu aí um convite agora, nesses dias, do PSDB para ser candidato, né, à presidência. O que que você acha que ele deve fazer aí, né, para que ele possa ser candidato ou recuar, apoiar o Caiado? Qual que é a sua análise em relação ao Eduardo Leite? Cláudio, acho que a situação do Eduardo Leite ficou muito ruim, né, para ele. Primeiro, ele tinha dito na semana anterior que não seria candidato a nada se não fosse o escolhido como candidato à presidência da República pelo PSD. Então, ele fez essa colocação, né? E depois da escolha do PSD pelo Caiado, me parece que foi o Cidadania o primeiro a dizer que o chamaria, porque o Cidadania está federado com o PSDB, de trazer o Eduardo Leite para ser candidato a presidente da República. Nós temos até sábado aí para saber se isso vai acontecer ou não, mas seria uma candidatura muito mais fragilizada, tanto no discurso como na estrutura partidária, né? Talvez ele tenha que, nesse momento, recuar. Ele é jovem, ele já foi
já tem uma carreira brilhante, ainda tem muito tempo pela frente, por ser jovem, tem 40 e poucos anos, já foi vereador, prefeito, governador. Então, talvez é dar um passo para trás e construir uma outra estratégia para a próxima eleição. E talvez apoiar o Caiado para cumprir um papel partidário, cumprir a palavra, dizendo que fosse quem fosse o escolhido, ele estaria junto, e fechar esse ciclo e começar uma etapa nova. E agora, em relação ao PSD ter escolhido o Caiado, né, Ronaldo Caiado, como o pré-candidato à presidência da República, você acha que já tem uma conversa, um acordo entre o Kassab e o governo Lula, né, uma vez que o Caiado, né, ele tem aí os seus eleitorados da direita. Ele, no caso, vai concorrer com o Flávio, vamos dizer assim, e a esquerda, né, o PT, vai correr aí sem nenhum concorrente, vamos se dizer assim, nessa polarização. Ou o Kassab, né, vê aí no Caiado uma grande chance, né, de eleger ele pela direita. Cláudio, essa é a primeira eleição, me parece que desde 89, que nós não teremos um candidato de centro, né? Por exemplo, Mário Covas, Geraldo Alckmin, nós teremos só candidatos na centro-esquerda, que é o Lula, e candidatos do centro-direita e direita, Ronaldo Caiado, o Renan Santos, o Flávio Bolsonaro, e a direita, Aldo Rebelo também, que de comunista virou direitista, virou mais para a extrema-direita. Então ficou um vácuo aí no centro, que talvez um pouco possa ir para o Lula, talvez um pouco para o Caiado. Agora, me parece que a escolha do PSD foi mais pela eleição de deputados, porque o Caiado será um candidato que vai defender a bandeira da segurança pública, que hoje aparece como uma grande preocupação em todo o Brasil. A estabilidade econômica do governo fez com que assuntos que sempre foram prioridades, como saúde, educação, caíssem de prioridade, porque isso está mais resolvido do que no passado, apesar disso não ter virado ainda positivo para o governo, mas eles caíram de preocupação e subiu a preocupação com segurança pública. E o Caiado tem um legado no seu governo no estado de Goiás com relação a esse tema. E o Caiado pode ser beneficiado pela artilharia do PT contra o Flávio Bolsonaro, que até agora está voando com vento favorável, sem nenhuma oposição, porque o PT está esperando passar a janela que fecha agora no próximo sábado, dia 4, para não ter o risco do Tarcísio ser o candidato a presidente. Porque na análise do PT, o Flávio é o melhor adversário para ser superado do que o Tarcísio, porque o Flávio está mais à extrema-direita e o Tarcísio pegaria direita e centro. Então seria um candidato mais difícil. Então a minha expectativa é que a partir de segunda-feira, dia 6, comecem o processo de desconstrução do Flávio, com os assuntos que tem contra ele aí, rachadinha, Banco Master, uma série de assuntos que estão sinalizando que vão jogar no ventilador. Se isso acontece, o mais provável beneficiado desse abandono do Flávio é o Caiado, por ser o candidato com maior musculatura, né, comparado a Renan Santos ou Aldo Rebelo. Então, esse cenário que você colocou pode acontecer do Caiado crescer com o que sair do Flávio Bolsonaro. Mas é uma eleição que a gente tem que esperar aí os próximos meses para ter uma noção do que vai acontecer, até a hipótese de uma vitória de qualquer um dos lados no primeiro turno. E a questão aí, né, que a gente sempre fala da direita, eles escolhem, às vezes, pessoas mais experientes. Ronaldo Caiado já foi candidato à presidência em 89, né, concorreu junto ele, Lula, Collor, né, e aí fica a minha dúvida, né, como você disse, deve se desgastarem, né, a imagem do Flávio, e aonde o Ronaldo Caiado, que tem mais de 80% de aprovação em Goiás, pode crescer aí, né, no eleitorado da direita. E aí fica aquela questão do marketing, né? Pois o povo da direita gosta de uma pessoa mais velha, mais experiente, e o Caiado tem todas
essas características, né, escolhidas aí pelos eleitores da direita. Então isso pode beneficiar e aí ser uma ótima escolha aí do PSD, né, a presidência, você não acha? Pode. Agora a gente precisa ver na prática se isso vai acontecer. Lembrando de 89, né? Em 89 o Lula teve 11 milhões de votos e o Caiado teve 500 mil. Né? Então, e tinha o Collor, que era um candidato conservador. Né? Então, claro que tinham muitos outros candidatos, tinham 22 candidatos naquela eleição. É uma outra característica de eleição, muito mais ampla a participação. Mas naquela eleição que o Collor foi para o segundo turno com o Lula, o Caiado ficou lá atrás, foi um candidato nanico. Se passam aí 40 anos, quase. Mas vamos ver quanto que o Caiado vai crescer. E esse cenário que a gente falou pode acontecer. Do Flávio ser bombardeado, o eleitor abandoná-lo e o voto migrar para o Caiado. Mas tem uma parcela do eleitorado que eu acho que mesmo assim não larga o Flávio, que são os bolsonaristas raiz, né, que é o extrema-direita, como os candidatos lulistas não abandonam os seus representantes. Né? Então a gente tem muitos senões, muitas dúvidas de qual vai ser o comportamento dessa eleição, que é uma eleição, como toda eleição mas muito diferente toda eleição é diferente uma da outra. Sim. Mas nessa a gente tem elementos muito novos aí, o Lula no governo, o Lula com mais de 80 anos, um governo que a economia foi bem, mas a percepção da economia não é a mesma. Eu digo, foi bem, você tem o menor índice de desemprego da história, inflação dentro da meta, aumento do superávit primário, tem uma série de elementos positivos da economia, mas a percepção das pessoas não é essa, não é que a economia está bem. Vamos ver se o governo consegue mostrar isso durante a campanha, né? E o Flávio como um personagem reflexo do seu pai, se isso vai funcionar. Até agora está funcionando, mas até agora ele está correndo sozinho. Não tem ninguém batendo nele, não tem nenhum desgaste até agora. A partir da semana que vem, eu acho que começa uma etapa real da campanha e a gente vai começar a perceber o real comportamento e capacidade de resposta do Flávio e se realmente migra para o Ronaldo Caiado. E o outro elemento é quanto o Renan Santos vai crescer ou não no Partido Missão, que é o partido do MBL, que é um candidato trabalhando pelas redes sociais, numa faixa de juventude, num perfil de eleitorado que nenhum dos outros candidatos está trabalhando. Se isso vai tracionar, se isso vai permitir que ele marque posição, tenha uma votação que provoque o segundo turno. Eu citei de 89 as eleições, né? Porque o Brasil não teve uma experiência muito boa em eleger, né, uma pessoa mais jovem, mais nova, né, e sem experiência. Vai ser aí um grande tabuleiro para o marketing, né, poder trabalhar as eleições agora de 2026. Romildo, nosso tempo é curto, quero aqui agradecer você mais uma vez por estar junto com a gente, trazendo essa análise política, né? Abrindo um pouco mais esse leque eleitoral para que os nossos telespectadores possam entender um pouco mais de política. Mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado, Cláudio. E lembrar que a partir da semana que vem, o nosso comentário aqui do jornal da Com Brasil vai passar também na programação do Luque ao Tietê, nas mídias do Luque, no Instagram, pelo WhatsApp, reforçando aí a parceria da TV Com Brasil com o Luque ao Tietê. Mais uma vez, obrigado e até a próxima quinta-feira. Obrigado, até lá. Conversamos com Romildo Campelo, trazendo uma análise política que vai aí, né, impactar a nossa região do Alto Tietê também. Agora eu faço um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você aqui no Notícias Com Brasil Alto Tietê. Não saia daí porque eu volto já.
Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Por meio do Sebrae Aqui, oferece orientação em gestão, vendas, finanças e marketing, sempre com foco na realidade do comércio. Apoio técnico direto, pensado para quem está na linha de frente do varejo. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Estamos de volta com Notícias com Brasil Alto Tietê. E o tradicional festival de outono da Akimatsuri está de volta em 2026 com novidades e espaço ampliado para receber o público. O evento chega à sua 39ª edição e será realizado em 2 fins de semana, dias 11, 12 e 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo Bunkyo, na Avenida Japão, em Mogi das Cruzes. Segundo a organização, a estrutura deste ano será cerca de 25% maior, oferecendo mais conforto, mais atrações e mais opções de lazer. O público vai encontrar gastronomia japonesa, apresentações artísticas, expositores e uma vila cultural com experiências ligadas às tradições orientais. Aos sábados, o festival acontece das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos, das 10 da manhã às 9 da noite. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet ou nas bilheterias nos dias do evento. A dica é chegar cedo para aproveitar melhor toda a programação. O Akimatsuri é um dos eventos mais tradicionais da região e já faz parte do calendário cultural do Alto Tietê. Quem vai pegar as estradas no feriado precisa redobrar a atenção. A expectativa é de que cerca de 75 mil veículos passem pela Mogi Bertioga entre hoje e até domingo. O aumento do movimento é comum nesta época do ano, principalmente por conta das viagens para o litoral durante a Páscoa. As concessionárias informam que haverá reforço, monitoramento nas equipes de apoio e nos horários de maior movimento. E a recomendação para os motoristas é planejar a viagem com antecedência, revisar o veículo antes de sair de casa. E o principal, respeitar os limites de velocidade e acompanhar as condições do trânsito pelos canais oficiais. Os horários mais críticos devem ser a saída a partir de hoje e também o retorno no domingo à tarde, à noite, também à noite, né? E quem puder deve buscar horários alternativos para evitar congestionamentos e também viajar com mais tranquilidade. Dados recentes da Segurança Pública apontam uma queda no número de homicídios dolosos aqui no Alto Tietê. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em fevereiro deste ano, foram registrados 12 casos contra 15 no mesmo mês do ano passado. Isso representa uma redução de aproximadamente 20%. A região inclui cidades como Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e também Santa Isabel.
Apesar da queda, as autoridades reforçam que o trabalho de prevenção e investigação precisa continuar firme. A orientação para a população é seguir colaborando com denúncias e manter cuidados básicos de segurança, principalmente em horários de menor movimento e em locais mais isolados. O Mogi Basquete conquistou mais uma vitória emocionante sobre o Bauru Basquete na noite de ontem, quarta-feira. Jogando no Ugão, o time mogiano venceu por 80-72 em uma partida decidida apenas na prorrogação. O grande destaque foi o Charles, com 21 pontos, sendo decisivo nos momentos finais. Com esse resultado, o Mogi segue vivo na briga por uma vaga entre os melhores da competição. E o time já volta em quadra amanhã, sexta-feira, dia 3, às 8 da noite, novamente em casa contra o Franca. E a recomendação para o torcedor é chegar cedo e acompanhar os canais oficiais do clube para informações sobre os ingressos. E agora eu faço um breve intervalo e volto já. Não saiam daí porque é rapidinho. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo aqui para a nossa região. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CN Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CN Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. O Notícias com Brasil Alto Tietê está de volta com uma notícia importante para quem mora ali na região de César de Souza. O trânsito voltou a dar dor de cabeça naquela região. Pelo segundo dia seguido, motoristas enfrentaram lentidão intensa no fim da tarde e também no começo da noite. A Avenida João 23 ficou praticamente parada, com filas de cerca de 2 quilômetros. Outras vias importantes, como a Narciso Iag Guimarães e também Francisco Rodrigues Filho, também tiveram muito congestionamento. O motivo principal foi o aumento do fluxo de veículos por causa do feriado prolongado. A expectativa é de que o movimento continue forte nas próximas horas. Então, a orientação é sair com antecedência e buscar rotas alternativas e manter a atenção redobrada no trânsito. E um caso de violência chamou a atenção em Mogi das Cruzes. O motorista de ônibus foi agredido por um grupo de pessoas depois de uma confusão registrada na Chácara Guanabara. Segundo as informações, tudo começou após um problema de trânsito perto de um baile que acontecia no local. Imagens que você pode ver aí na tela mostram o momento em que o profissional desceu do ônibus do coletivo e acabou aí sendo atacado pelo menos por 2 pessoas. O motorista foi socorrido, recebeu atendimento médico e já teve alta. E a prefeitura informou
que acompanha o caso junto com a área de segurança e que está colaborando com a investigação. O episódio reforça um alerta importante: agressão é crime e conflitos de trânsito nunca devem terminar com violência. Durante o feriado prolongado de Páscoa, o funcionamento dos serviços públicos e de alguns estabelecimentos vai mudar na cidade do Alto Tietê. O que fecha prefeituras, repartições administrativas, postos de atendimento ao cidadão, PROCON, PAT, bancos, INSS e também o Poupa Tempo. O que continua funcionando são serviços essenciais como urgência e emergência na saúde, Guarda Civil Municipal, segurança pública e também coleta de lixo e zeladoria. Shoppings e também áreas de lazer devem funcionar com horários especiais. Então, a dica é conferir antes de sair de casa. E a recomendação é simples: quem precisar resolver alguma pendência deve se programar o quanto antes e, se possível, usar os canais digitais. O atendimento normal deve voltar na segunda-feira, dia 6. E hoje é quinta-feira, é dia de Tati Valente, com a nossa agenda cultural, trazendo as dicas de eventos, passeios e também atrações para você aproveitar o Alto Tietê durante o feriado. Vamos conferir! Boa noite, eu sou Tati Valente, da agência Clipe, responsável pela gestão do Instituto Lea Campus, e vim aqui trazer algumas dicas para o feriado. A programação começa hoje, a partir das 20 horas, no Sesc Mogi das Cruzes, com o show da banda Combo, com o melhor do rock. A entrada é gratuita. Amanhã tem estreia no Buchicho Bar, com o show da banda Auren, trazendo no repertório o melhor do pop rock. Os ingressos estão à venda por R$ 27,00 e é possível comprar no link que está na biografia do Buchicho Bar. No domingo, tem Soul Music no Sesc Mogi das Cruzes, a partir das 15 horas com o grupo The Rippertones. A entrada é gratuita. E eu fico por aqui, desejo um ótimo feriado para vocês e até semana que vem. E assim a gente fecha o Notícias com Brasil Alto Tietê desta quinta-feira. Aproveite o feriado com responsabilidade, atenção nas estradas e, é claro, continue com a gente com brasilat.com.br. Uma ótima noite, bom feriado e até amanhã às 18h30. Com Brasil Alto Tietê, informação que conecta você à nossa região. Boa noite!